Uma nova pesquisa foi divulgada aqui no Maranhão e os resultados dela têm deixado muita gente preocupada aqui no estado. Pessoal, mais uma pesquisa foi divulgada aqui no Maranhão e agora por um instituto nacional, um instituto respeitado, que é o Instituto Coaeste, que já é consolidado no ramo de pesquisas, fez um levantamento aqui no Maranhão e, como eu já disse aqui, tem deixado muita gente de cabelo em pé. Isso porque os resultados dessa pesquisa vão contra todas as pesquisas divulgadas pelos aliados do governador Brandão, que colocam o sobrinho dele em primeiro lugar. Porque é muito comum, e a gente está vendo muito isso agora, a gente vê pesquisas rodando por aí que colocam a vitória do Orleans Brandão em cima de todo mundo, ganhando do prefeito de São Luís, o Eduardo Braide, que já está aí há mais de um ano liderando as pesquisas, e de todos os outros candidatos. Só que quando você vai dar uma investigada, vai olhar mais a fundo, são pesquisas relacionadas a aliados do governador, membros do grupo do governador, partidos da base e por aí vai. Só que aí, quando vem uma pesquisa nacional, todo esse discurso é desbaratado. A gente viu isso, por exemplo, em relação à aprovação do governador. Todas as pesquisas divulgadas pelo grupo do governador colocavam ele com um recorde de aprovação, mais de 70% de aprovação no estado. Só que aí, quando vem uma pesquisa nacional que não tem relação nenhuma com nenhum político do Maranhão, o que a gente vê? 30% de aprovação. A segunda pior aprovação de todo o Brasil. Por isso que eu digo que tem certas pesquisas que nem vale a pena a gente trazer aqui. Essa, pelo contrário, vale sim a pena a gente avaliar os números que ela revelou aqui no Maranhão. Então vamos ver os cenários para governador e depois para senador, porque os dois são muito importantes para a gente entender o cenário político eleitoral aqui no estado. Em relação ao primeiro turno, esses são os cenários. Quando a gente vê aqui, com todos os 4 candidatos, o Eduardo Braide está disparado à frente com 35% das intenções de voto. O Orleans Brandão, que está em segundo lugar, o sobrinho do governador, está com 24%. São mais de 11% de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Já entre o segundo colocado e o terceiro, são apenas 5%. Então você vê como o prefeito de São Luís vem sustentando uma posição há mais de um ano e agora vai aumentando a diferença contra o segundo colocado, que é o sobrinho do governador, que está tendo todo o apelo da base política do governador, que fez um lançamento com mais de 186 prefeituras, e mesmo assim, se as eleições fossem hoje, ele não chegaria nem perto de disputar o primeiro lugar. E aí depois do Orleans tem o Laésio Bonfim com 11% e o Felipe Camarão com 7%. Indecisos 8% e branco nulo, e não vão votar 15%. No segundo cenário, sem o Felipe Camarão, o Eduardo Braide cresce a porcentagem dele, vai para 37% e mantém os 11% de diferença. O Orleans Brandão fica com 26% e o Laésio Bonfim com 13%. No terceiro cenário, sem o Laésio Bonfim, o Eduardo Braide chega a quase 40% das intenções de voto, o Orleans Brandão fica com 26% e o Felipe Camarão chega a quase 10%. E aí, quando você tira o Eduardo Braide, você tem o Orleans Brandão com 31%, o Laésio Bonfim com 19% e o Felipe Camarão com 16%. Eu queria chamar a atenção aqui sobre esse último cenário, sem o Eduardo Braide, porque ele mostra como tem uma grande parcela do eleitorado do prefeito de São Luís que se identifica com o Felipe Camarão, porque você vê, quando o Eduardo Braide está fora da disputa, o Felipe Camarão mais do que dobra a votação dele, ele vai de 7% para mais de 15%. Então isso mostra como tem uma parcela considerável do eleitorado do prefeito de São Luís que simpatiza com Felipe Camarão. E por que esse dado é importante? Porque a gente está vendo aí a possível união dos principais nomes da oposição. Inclusive já tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, já aproveita para dar uma olhada no vídeo e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da política. Só que com essa união, o Felipe Camarão deve sair do jogo para disputar o Senado e apoiar o prefeito de São Luís, o Eduardo Braide. E com essa mexida no tabuleiro, tem muita gente dizendo que o eleitorado do Braide não votaria nele se ele ficasse com o Felipe Camarão. Mas o que a gente vê com os dados, com os números, é que isso não é verdade. Que boa parte do eleitorado do prefeito de São Luís não só simpatiza com o Felipe, como se o Eduardo Braide não fosse candidato, boa parte migraria para o apoio ao Felipe Camarão. Em relação ao segundo turno, o Braide também vence em todos os cenários. Quando tem Braide e Orleans, o Braide fica com
13% acima do Orleans. Isso, gente, no segundo turno. Só ele e o Orleans. Então a gente vê a disparidade da força política desses dois nomes. Lembrando, o Orleans Brandão é sobrinho do governador, tem mais de 11 partidos na base de apoio dele. Eles dizem que tem mais de 180 prefeitos e mesmo assim eles perdem para o Eduardo Braide em qualquer cenário. Isso só comprova o que as pesquisas mostram sobre a rejeição do governador. O Eduardo Braide contra o Laésio Bonfim, a diferença aumenta ainda mais. Vai de 52% para o Eduardo Braide e 23% para o Laésio Bonfim. E no terceiro cenário, do Orleans com o Laésio, o Orleans venceria. Então o único cenário onde o Orleans vence as eleições é um cenário sem o Felipe Camarão e sem o prefeito de São Luís, o Eduardo Braide. E antes da gente continuar aqui para os dados de senador, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo aqui para você os bastidores da política, análise sobre a política maranhense. Então se inscreve aqui no nosso canal e já deixa sua curtida nesse vídeo, porque isso também ajuda muito a gente. Vamos continuar com o vídeo. Já em relação à disputa para o Senado, os números mostram como o governo Brandão conseguiu fazer uma grande bagunça na sua própria base e ele mesmo é o principal prejudicado por conta dessa sua ganância política de querer indicar o próprio sobrinho, de querer se perpetuar no poder através da própria família. Olha, no cenário espontâneo, a gente vê o Carlos Brandão com 17%, a Rosiana Sarney com 14%, e daí para baixo, todo mundo na margem de erro, todo mundo empatado na margem de erro. O Roberto Rocha com 9%, o André Fufuca e o Everton com 7%, a Elisiane Gama e o Pedro Lucas com 6%, e aí mais distante, a Mical, o Dr. Hilton Gonçalo e o César Pires. Então você vê aqui como, fora o Carlos Brandão, que já anunciou que não vai ser candidato, e a Rosiana Sarney, que está em um momento delicado, está lutando contra o câncer, então ainda não se pronunciou, não decidiu se vai disputar uma vaga para federal, para o Senado. Fora eles dois, todos os nomes estão ali praticamente empatados. E para ser justo, quem está na frente é o Roberto Rocha. E eu sempre disse aqui nesse canal que essa bagunça que o governador Brandão fez na própria base só estava beneficiando a direita. E agora a gente vê isso tanto na disputa para o governo do estado, como na disputa para o Senado. No governo do estado, o Braide, que é um político de direita, liderando todos os cenários, e no Senado, o Roberto Rocha, um senador bolsonarista, também em primeiro lugar. Aí você vê um cenário arriscado para o próprio presidente Lula, que já falou que as prioridades dele aqui no Maranhão são as 2 vagas ao Senado. E aí eu me pergunto se é essa ajuda que o Brandão tá dando pro Lula, já que ele é aliado do Lula, colocar aqui em risco as vagas ao Senado e entregar elas simplesmente pro bolsonarismo. E aí depois do Roberto Rocha, você vê o André Fufuca, o Everton Rocha, Elisiane Gama e Pedro Lucas, todo mundo empatado na margem de erro. Isso também é um sinal para quem tava dizendo por aí que a Elisiane Gama estava morta politicamente, que ela não tinha mais chances de disputar a vaga ao Senado. Porque aqui ela está empatada com o Everton Rocha, senador com apoio da máquina pública do governo do estado, e também com André Fufuca, ministro do presidente Lula, deputado federal de mandato, que é tido aí como o principal nome do governo do estado. Então, se ela, que estava morta politicamente, está empatada com esses nomes, eles estão o quê? E aí, volto a dizer, a culpa disso tudo é do próprio governador Brandão. Porque se ele tivesse seguido o acordo, seguido o roteiro que estava pré-programado, que inclusive ele concordou, que ele também participou da discussão, ele teria uma garantia de uma eleição mais segura, tanto para o governo do estado, como para as 2 vagas ao Senado. Mas não, hoje ele está aí com chances de não ganhar nem o governo e nenhuma das vagas ao Senado. Esse cenário para o Senado ele também deve mudar nas próximas pesquisas, porque o Felipe Camarão já vem dando sinais públicos de que deve disputar uma das vagas ao Senado com o apoio do prefeito de São Luís, o prefeito Eduardo Braide. Então a gente pode ver já nas próximas pesquisas uma mudança substancial, tanto nos números para governo do estado, como também para o Senado. Inclusive o vice-governador Felipe Camarão, ele comentou, ele reagiu aos números dessa pesquisa. Olha só o que ele postou no X, no antigo Twitter. Registro sobre a pesquisa eleitoral divulgada pelo Sistema Mirante. Os 2 primeiros colocados para o Senado não serão candidatos ao cargo, Brandão e Rosiana. Para governador, ao calcular os votos válidos, os números ficam assim. Braide, 45,5%, Orleans, 31,2%, Laésio, 14,3% e Camarão, 9,1%. Simples matemática.
sem Braide nunca ter anunciado candidatura ou a gente nunca ter anunciado uma união, eles chegam a 54,6%. Ou seja, a essa altura já é vitória no primeiro turno. E aqui, gente, é um ponto muito válido. É óbvio que o Felipe não está dizendo que a política é dessa forma, que ao ele apoiar o Braide vai automaticamente juntar os números e ele vai ter essa proporção aqui. No entanto, é nítido que uma união entre o Camarão e o Braide podem garantir mais do que os 50%, podem garantir uma eleição ainda no primeiro turno, porque vale lembrar que o Felipe Camarão, ele já chegou aí a quase 12% nas pesquisas, ele tem apoio em boa parte do Maranhão, tem apoio de uma base política que tem vereadores, ex-prefeitos, vice-prefeitos, grupos políticos locais, diretórios municipais do PT e por aí vai. Então é uma aliança que tende a crescer ainda mais os números do prefeito Eduardo Braide, e essa adesão do Felipe Camarão deve trazer ao eleitor uma confiança ainda maior, de garantia de que é uma chapa que tem como disputar contra a máquina do Estado, porque mesmo sem a união, o governador já perderia, imagina com a união das principais forças políticas da oposição aqui no Maranhão. E tudo isso que eu estou falando, a gente vê comprovado aqui pelos números da pesquisa. Então tem muito jogo pela frente, mas as pesquisas mostram o prefeito de São Luís tem tudo para ser o próximo governador do Maranhão. E ao que tudo indica, com essa grande união das oposições aqui no estado, o comando do Palácio dos Leões pode ser definido ainda no primeiro turno. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora e dizer para você se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo sobre a política maranhense aqui no YouTube. Eu tenho certeza que se você pesquisar sobre a política maranhense aqui nessa rede social, você vai achar pouquíssimos canais, vídeos que tratam sobre esse assunto. E aqui a gente não só trata sobre esse assunto, como tem vídeo quase todo dia. A gente está no Instagram também, segue a gente por lá, porque a gente está trazendo os bastidores da política, aquilo que você não saberia, porque a mídia governista, a grande imprensa maranhense, os blogs ligados ao governo jamais iriam contar para você. Então se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda a gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Antes de encerrar, alguns dados da pesquisa, até porque a lei eleitoral obriga todo mundo que divulga pesquisa a trazer os principais dados. Eu já trouxe aqui, né, obviamente, os dados que são mais relevantes para nossa análise, mas esse levantamento foi feito nos dias 12 a 26 de março, ouviu 900 eleitores em 49 municípios maranhenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%. O registro da pesquisa tem protocolo MA-07-211/2026 e foi contratado pelo Grupo Mirante.